Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Neogrid. Meu nome é Gustavo Fioco e hoje estamos aqui com os mais desbravadores da cadeia de suprimentos, Carlos Aguiar. Fala Carlão, tudo bem aí? E aí Fioco, tudo bom? E aí galera? Maravilha, bom te ter de volta aí. O nosso amigo Fernando Chaves, Chabão, de volta aí também no programa, tudo bem, Chaves? E aí Fioco, tô de volta, né? Tudo bem. Maravilha, já a gente deixou espaço aí para você contar a sua história aí pra gente. O Rodrigo Leão também, de novo com a gente, né, Leão? Seja bem-vindo aí novamente, cara. Fala, Fioco, tudo bem? Fala, Carlão. Fala, Chabão, beleza? Vamos lá, né? Esperando mais um evento como esse pra gente poder explorar um pouco mais aí a questão do trade marketing nos distribuidores, né? Pô, já deu spoiler aí, cara. É isso aí, bom demais. E também o Juliano Poveda tá com a gente aqui pela primeira vez. Fala, Juliano, tudo bom? Buenas, pessoal. E aí, Fioco, tranquilo? Maravilha. Muito bom. Bom, antes da gente ir pra pauta aí, eu queria só fazer um anúncio. Temos mais um membro fixo aí da nossa mesa chegando hoje. Fernando Chaves, mais conhecido aí como Chaves, ou Chabão, né? Conhecido aí da Neogrid. Chaves, fala um pouco de você, cara. Você já esteve com a gente aí, acho que foi no primeiro episódio, né? Debutou com a gente aí o podcast, mas se apresenta pra turma, cara, pra galera conhecer um pouquinho de você. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né, pra todo mundo. Eu tive no primeiro episódio sobre a cadeia de suprimentos 4.0, né? Eu trabalho na Neogrid há 9 anos. Agora eu atuo na área comercial, né, como gerente de contas. E sou um dos amantes de supply nessa onda da Neogrid, né? E tô aqui de volta, né? Agora firmando os pés para fazer mais gravações. Muito bom. Legal, Chaves. Bem-vindo aí. Obrigado por participar dessa jornada com a gente. Tô aqui também o Rodrigo Leão, que é a segunda vez que tá com a gente. Leão, mas comenta um pouquinho, né? Você acha que esteve junto com a gente também num episódio que a gente falou bem específico sobre trade. Acho que foi o segundo episódio, depois a gente vai falar um pouco sobre esse episódio bem rapidinho, mas se apresenta um pouco pra turma, pro pessoal te conhecer um pouco mais, por favor. Fala, Fioco, é isso mesmo, eu sou o Rodrigo Leão, diretor de marketing da Neogrid. Comecei minha carreira como engenheiro naval na Petrobras, e aí durante toda a minha carreira, né, evoluindo dentro dos segmentos, eu acabei encontrando uma dificuldade muito grande, né, das empresas gerirem e controlarem suas equipes de campo de trade marketing. Fundei a Trade Force, que depois foi adquirida pela Axera, e num último movimento a Neogrid acabou fazendo a aquisição. Ou seja, sou um dinossauro aí desse mercado. Excelente, bem-vindo aí mais uma vez. E eu não sei, Leão, se você notou um padrão que a gente tem aí para promover o pessoal para ficar na mesa fixa. Tem que participar 2 vezes do programa e torcer pro Timão. Então, não sei se você tá entrando nesse torcer pro Corinthians aí. Ixi, eu tô demitido também. Ou seja, eu nunca vou participar dessa mesa, entendeu? Ô, Carlão, isso tava lá no contrato, hein, cara? Nas letras pequenininhas, miúdas. Eu no participei final, de 3 já, então tô fora dessa Excelente. Eu já fiquei desempregado, porque eu tô fora desse ranking aí. Poxa, vamos ter que rever o contrato, então. Vamos ter que abrir umas exceções aí. Muito bom. E com a gente também tá o Juliano Poveda. Fala um pouquinho de você pra gente também. Bom, eu sou o Juliano Poveda. Tenho aí alguns bons anos na estrada aí do desenvolvimento. Já atuei em projetos de nível jurídico, trabalhei com telecom, já tomei muito choque mexendo em servidor. E hoje eu sou pai de um pequenininho aí que tá cumprindo 6 meses, o meu filho Valentim. Parabéns. E estamos aí para agregar, né, agora no trade. Muito bom. Legal, Juliano. Obrigado aí por participar junto com a gente. Um fun fact aqui sobre o Carlão e o Chaves, pouca gente sabe, mas eles têm um podcast também sobre cultura, né? Imagino que vocês já devem ter falado sobre o WandaVision, que eu sei que é polêmico para vocês dois aí, esse programa, mas hoje a gente vai falar de supply chain aqui, né? E quem quiser conhecer mais, procura os dois lá nos podcasts. Ainda não gravamos do WandaVision, mas já temos opiniões formadas. Bem diferentes.
Muito bom. Legal, gente. Vamos então pro que interessa aqui. Falar um pouco de trade marketing, né? Mas a gente vai ser bem específico hoje. Falar um pouquinho da solução TradeForce, bem direcionado também para a questão de distribuidores, a roupagem que a NeoGrid está trazendo, né, para essa solução. Mas, assim, né, em resumo, né, a gente sabe que hoje o desafio, né, do varejo é como que a gente aumenta as vendas, né, para o consumidor, né? Então, esse desafio acontece diariamente e a gente sabe que no ponto de venda, né, existem várias estratégias que são feitas, né, para a gente fazer motivar esse aumento de demanda, né, e também o equilíbrio entre esse aumento de demanda dos clientes e também toda a cadeia de suprimentos para fazer esse atendimento. E dentro desse mundo complexo, né, de geração de demanda e atendimento dessa demanda, a gente sabe que o trade marketing se posiciona como um super player aí estratégico, né, nessa rotina, né. E para mim o que é interessante, eu sempre estava muito na indústria, né, sempre estou ainda na indústria, né, e a gente vê a indústria atuando bastante, né, fazendo trabalhos com agências de trade marketing e monitorando a implementação das ações, né, o nível de execução das ações, mas obviamente que isso não é exclusivo para a indústria, né? Os distribuidores, médios, grandes distribuidores, multimarcas, enfrentam também esse trabalho de trade marketing, né? Eles também usam esse trabalho de trade marketing com uma complexidade que eu imagino que seja ainda maior, principalmente quando a gente fala nesses distribuidores multimarcas, número de SKUs, complexidade de campanhas que acontecem no ponto de venda, né? Influenciar o shopper para fazer a compra. Então, aí entra, né, algo que a NeoGrid já oferecia para a indústria, mas agora com essa nova roupagem, o TradeForce também entra com força para auxiliar também os distribuidores nesse desafio tão grande, né, que é gerenciar o trade marketing. Então, a gente, obviamente, vocês já ouviram, os especialistas estão aqui hoje conosco para falar um pouco sobre isso. Então, eu já queria jogar a bola, talvez, pro Leão. Né, Leão? A gente teve um episódio completo falando só sobre trade marketing, foi o episódio 002. Então, se você estiver curioso para saber as nuances do trade marketing, tudo sobre trade marketing, olha esse episódio. Então, hoje a gente não vai falar dedicadamente sobre trade marketing, mas só para colocar todo mundo na mesma página, Leão. O que é o trade marketing? Coloque em contexto para a gente, se você puder, por favor. Então, Fioco, o trade marketing, quando a gente está falando de distribuidores, ele tem algumas nuances importantes, né? A primeira delas é que quando a gente passa a executar uma loja, né, a gente está executando uma loja atendida por aquele distribuidor. Ao contrário da indústria, onde a gente tem um modelo de atendimento direto, nesses casos específicos, a gente tem, né, o atendimento feito destes pontos de venda pelo próprio distribuidor. E o que isso, né, acaba trazendo, né, de complexidade? É que existe uma demanda ou existe uma exigência da indústria para que, no momento que seja executado, seja garantido, né, toda uma política de preço, seja garantida uma cobertura, né, daquele distribuidor em relação aos PDVs que ele atende. Existe uma questão muito importante também, né, de garantia ou de exigência de que o mix de produto vendido naquele PDV seja respeitado em relação àquilo que é a estratégia da indústria. E sempre, né, a questão da positivação de inovação e de promoções que estão ligadas aí à política de preço. Então, quando a gente entra nesse meandro, né, a gente vê que o distribuidor ele está no centro, né, de toda essa pressão da indústria em relação ao que está acontecendo no varejo. Tanto isso é verdade que a maior parte das indústrias que trabalham com distribuidores, eles trabalham com um modelo, né, que eles chamam de programa de excelência, né? Tem N nomes para isso, mas o que é um programa de excelência vindo da indústria para o distribuidor? Basicamente, esse programa ele quer garantir
exatamente os 4 P's de marketing, né? Praça, preço, produto, promoção. Então, se a gente olhar para dentro dessa mecânica, a gente enxerga, né, muito claro, quando a gente está falando dos 4 P's, a questão do trade marketing. Por quê? Quando a gente vai olhar para a execução, quando a gente vai falar em aumento de venda, a gente sempre vai estar falando, né, em a validação daquele produto, se ele está exposto na loja, da forma correta, na altura correta, se os materiais de merchandising estão positivados de uma forma correta, se toda a estrutura de execução, né, olhando para o mix que foi vendido, se aquele mix está completo, se ele tem alguma nova necessidade. E isso tudo, todos esses itens são compilados para justamente dar uma nota por PDV de excelência de execução daquele distribuidor em relação às políticas que foram impostas pela indústria, né? E dentro desse plano de excelência, ou desse programa de excelência, normalmente o que o distribuidor ele ganha em cumprindo todas essas etapas? Primeiro, ele ganha, né, a patente para poder ampliar, né, a sua cobertura em cima dos PDVs, né? Porque cada vez mais, se ele cumpre aquilo que a indústria está colocando para ele como desafio, ele consegue aí melhorar toda essa estrutura. A segunda parte é que existe uma contrapartida da indústria. Ou seja, se ele cumprir esse plano de excelência, ele recebe um incentivo de vendas e, normalmente, um desconto na próxima compra. Então, esses 2 pontos são muito importantes, porque como, né? Aí vem a pergunta, como que o distribuidor pode garantir que ele está cumprindo esse programa de excelência? Sem tecnologia ele não consegue, né? Porque esses pontos de venda são auditados normalmente por terceiros, né? E aí o que o distribuidor acaba sofrendo ele tem suas equipes executando as lojas, normalmente são equipes mistas, né? Às vezes é o próprio vendedor que atua também como trade, essa é a maior parte do que a gente tem hoje de execução. E os distribuidores mais evoluídos já têm equipes dedicadas de trade, dedicadas para executar... Equipes próprias mesmo. Exatamente, equipes próprias para poder fazer a execução, né? A gente sabe que nos distribuidores a gente tem, né, algumas nuances também, tem aqueles que são brokers, tem aqueles que são multimarcas, né? Aqueles que não só possuem essa atividade, mas também possuem atacados. Então, o que muda, né, quando a gente tem uma indústria ou algumas indústrias trabalhando com o distribuidor e com esses programas de excelência? É que se não for feito um trabalho conjunto, né, de vendas com o trade, existe uma chance muito grande dele sair para atrás de outros que já estão lidando com essa tarefa, tendo as suas equipes e tendo uma dinâmica, um plano de execução de loja muito bem definido. E esse plano de execução, ele sempre está integrado com o programa de excelência. Ou seja, ele tem uma prova, ele passa a ter uma prova na mão dele para que ele possa validar, poxa, se os produtos que ele se comprometeu estão na loja, se está positivado, se a inovação foi entregue, quando foi entregue, como está a evolução, se a política de preço está ocorrendo da forma correta. Então, se os materiais de merchandising também estão sendo executados, ou seja, ele passa a deter a gestão e o controle. Primeiro, para poder validar o seu programa de excelência,
né, os seus 4Ps, junto à indústria, mas principalmente ter uma gestão efetiva desse processo para aumentar vendas. Porque a partir do momento que ele passa a ter a gestão desses 4Ps, qual é o objetivo? Por que a indústria quer também que ele entre num programa de excelência? É porque a indústria já tem esse hábito no canal direto e sabe que se o distribuidor passar a ter essa visão do ponto de venda, o distribuidor vai passar a vender mais. Por quê? A partir do momento que você tem uma execução, você tem a pontuação, né? Principalmente daquilo que é o mix ideal por aquela loja, o preço está numa forma correta, a gente tem a mensuração também da ruptura. E acredite, né, Fioco, quem faz o atendimento, nesse caso, de uma pré-ruptura ou ruptura, é o próprio distribuidor. Diferente do canal direto, onde você mapeia uma pré-ruptura ou uma ruptura, neste caso específico, essa ponte da ruptura ou pré-ruptura pelo agente que está lá na ponta realizando essa atividade de trade marketing, né, uma atividade de execução de loja, ele automaticamente pode gerar essa necessidade, esse pedido, essa ação interna dentro do distribuidor para que aquilo lá seja reposto. Então, essa dinâmica, né, do programa de excelência e a dinâmica de atendimento, elas passam a se misturar e essa mistura ela traz um benefício muito claro e muito simples: aumentar a venda. Então, esse é o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto é você conseguir aumentar dentro dessa cadeia o nível de relacionamento naquele ponto de venda. Porque a partir do momento que você passa a executar aquela loja, o lojista, né, o responsável por aquele varejo, ele passa a enxergar que aquele distribuidor não está só fazendo a reposição, ele está ajudando ele a vender mais. Então, é um serviço agregado que sabemos, né, em todos os níveis de atuação que a gente tem hoje de venda num ponto de venda, seja ele sendo atendido por um atacado, seja ele atendido por um distribuidor, quem oferecer serviços agregados para aquele PDV, ele tem a maior chance de realizar a venda para esse lojista, para esse varejo. Então, o segundo ponto importante dessa atuação de trade é o aumento do relacionamento, o lock-in com aquele varejista, né? E o terceiro e o grande ponto é você passa a ter uma gestão mais efetiva do seu portfólio interno para compras. Por quê? Porque você tem o termômetro do que está acontecendo no varejo. Então, do ponto de vista prático, o trade marketing no distribuidor, ele é fundamental, primeiro, para você poder garantir seus programas de excelência e, com isso, aumentar as vendas. O segundo é você ampliar, né, aumentar o seu relacionamento com esses varejos. Isso daí é fundamental, né, para a gente poder começar a startar a nossa conversa, Fio. Eu tenho alguns pontos assim para questionar você, né? Você é um cara que é um bom conhecedor, um exemplo para a gente nessa aplicabilidade de trade marketing, né? A gente tem diversos distribuidores hoje que eles são exclusivos, né? Principalmente no segmento que eu trabalho dentro da Neogrid, que é o de eletroeletrônico. Por exemplo, existe um distribuidor no país que ele é responsável pela Alexa, pela venda da Alexa, do Chromecast, né? Do Google, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que essa relação, né, do distribuidor para com o varejo, ela amadurece a partir do momento que ele começa a fazer um trade marketing muito bom junto com o varejo, né? Porque a gente sempre tá olhando para a indústria fazendo, como você colocou, né, fazendo trade marketing
para a ponta, né, direto lá no autosserviço, no varejo, mas o distribuidor ele está no meio do caminho e muitas vezes a gente percebe que o varejo não olha o distribuidor como um fornecedor, né? Quando a gente fala de melhores práticas de trade marketing, eu queria ouvir um pouquinho de você, como que ele amadurece esse relacionamento do varejo a partir desse ponto do trade marketing. Hoje, Chaves, o grande ponto, né, que a gente observa dentro do varejo é que quem não se diferenciar, ou seja, quem não entregar mais valor do que a própria entrega, a própria distribuição de produtos, vai acabar ficando para trás. Por quê? Porque surgem N formas dele se abastecer. Né? Eu dei um exemplo anterior aí, que existem varejos que se abastecem diretamente de um atacado, ao invés de ter um vendedor do distribuidor ali fazendo esse atendimento. No caso específico de distribuidores né, que tem uma dedicação a uma única e exclusiva marca, isso ainda fica mais latente. Por quê? Porque pensa que dentro dessa estrutura, se ele não prover um serviço diferenciado para que ele possa aumentar o giro daquele varejista e se importar realmente com esse giro, com aquilo que está acontecendo na ponta, o que vai acabar acontecendo é o lojista se sentindo refém, né, daquela estrutura. Então, o advento do trade marketing vem justamente para quê? Acoplar na atividade que já é realizada, ou por uma equipe dedicada de trade, ou pelos próprios vendedores, um plano de atuação no ponto de venda. E qual é o objetivo? Para aumentar giro, aumentar a venda do varejista e do distribuidor. Então, o foco específico, né, é sellout. Como que eu saio do modelo de sell-in, que eu fico empurrando, né, pro varejista, e vou pro modelo de sellout? Só tem um jeito, é executando bem os 4 P's do marketing. Que produto eu devo colocar naquela, né? Qual a praça que eu tô atuando, qual produto que eu devo colocar para aquele tipo de loja, como que eu tô atuando em relação aos materiais de merchandising, ao promocional daqueles produtos que eu tô abastecendo, e principalmente, né, respeitando as políticas de preço, porque cada região tem um perfil, né? Tem um perfil de shopper. Então, se você não tiver isso muito bem amarrado, né, com um plano de execução muito bem estruturado, você vai ser aquele distribuidor que logo mais vai ser substituído. Por quê? Você não traz nenhum valor para aquele varejo, né? E ele vai, se ele tiver um com esse tipo de serviço e outro não, ele vai acabar trocando. Porque ele fala, um tá só preocupado em empurrar produto, o outro não, ele tá preocupado em me fazer, ele tá preocupado em olhar para o meu giro e fazer com que isso aconteça de uma forma mais ágil. Além, né, Chaves, da questão das reposições. Quando há uma execução bem feita, você consegue mensurar mais rapidamente as pré-rupturas. E aí você consegue agir porque o próprio distribuidor é que faz a entrega daquele produto. Sim. Você falando assim até me passou pela cabeça agora sobre muita coisa que eu ouço do mercado quando a gente fala de importados, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar do Grey Market, né? O Grey Market é quando o varejo tem um fornecedor, mas ele acaba comprando direto da China, direto dos Estados Unidos. Aquele produto, ele é um produto que ele é o produto original que ele está vendendo, mas ele não comprou desse fornecedor que seria o distribuidor. E assim, nas discussões que eu tenho com meus clientes, muitas vezes eles questionam sobre esse grey market, né? Principalmente mercado de celular, mercado de games, mercado de produto que são importados da China, eles questionam muito, porque existe essa exclusividade ou existe esse relacionamento dele com o varejo, né? Mas você falando muito sobre essa parte da reposição, desse acompanhamento, desse controle, eu acho que a gente consegue também ajudar esses caras que estão nessa situação onde o grey market atua de uma forma bem agressiva, né? São vendas de um produto que ele traz para o Brasil, mas não são compradas dele, né? Acho que ajuda bastante também ele nessa gestão. Muito legal.
Excelente. A gente vê aí, né, que entregar o produto no ponto de vendas é o básico, né? O a mais que o distribuidor consegue ofertar é justamente essa execução, né? Como gerar essa demanda, né? Então, eu coloquei o produto lá, mas como eu gero essa demanda? Então, a gente vê o trade marketing super forte. E eu acho que tem uma filosofia dentro da NeoGrid que eu ouvi recentemente, que eu gostei bastante, que o único, entre aspas, assim, né, digamos, o único movimento que agrega valor ao produto é aquele movimento que faz o shopper realmente pegar aquele produto e fazer o checkout dele, né, e realmente consumi-lo, né. Qualquer outro movimento das mercadorias é transferência de valor de um warehouse para outro warehouse, né. Então, realmente, aí você vê que o trade marketing, ele realmente pesa bastante, né, na estratégia da empresa. Deixa eu seguir aqui indo mais para a solução mesmo do Trade Force, com esse enfoque para distribuidor. Como que o Trade Force ele resolve essa rotina do trade marketing no distribuidor, toda essa complexidade que o Leão trouxe junto com o Chaves também? Como é que o Trade Force ajuda o distribuidor? Essa questão de fazer as vendas ali pelo feeling, né, como foi feito durante muitos anos. No mercado de hoje, essas pessoas que têm esse feeling ainda são muito importantes, mas elas não são mais importantes fazendo essas vendas, e sim conversando com o pessoal que tem visão de tecnologia para dizer, olha, o meu feeling normalmente quando acontece tal situação, acontece isso, e com base nisso o pessoal conseguir destrinchar e dizer, olha, com base nesses dados aqui que o teu feeling traz, a gente pegou determinadas tendências através de uma análise de Big Data ou até mesmo uma massificação de comportamentos aqui, que a gente consegue prever quando que esses produtos devem ser vendidos ou não, até mesmo para daqui a pouco o teu cliente dizer, não, mas está saindo bastante e me manda mais, tu dizer, não, calma, está saindo bastante porque nessa época costuma sair bastante, se tu pedir essa quantidade aqui, tu vai acabar ficando com isso encalhado em estoque, não vai ser interessante para ninguém. Então, na era do dado hoje, a gente tem que tirar um pouco desse feeling, ou aproveitar esse feeling construído durante muitos anos de mercado para montar modelos que a gente consiga prever coisas. Hoje, se for olhar, a maior parte das grandes empresas hoje estão decolando, tendo muito lucro. E vamos lá, o que entrou ano passado aí no coração de muito brasileiro, a Bolsa de Valores, não é só o feeling. Tu tem uma análise técnica e uma análise de dados muito forte em cima disso. E tudo isso que você está trazendo, Juliano, tá dentro da solução, né, do Trade Force. Todos esses inputs, esses quantitativos, né, toda essa inteligência artificial para dar complementar o feeling, né? O feeling, ele não vai embora, né? Ele tá ali de alguma forma, mas ele confirma algumas percepções, algumas conclusões, e inclusive traz outras que o feeling eventualmente não consegue captar, né? Então, tudo isso está dentro do Trade Force, né? Todas essas ferramentas de inputs e insights pro trade marketing ser bem executado no distribuidor. Como que essa solução é desenvolvida? Juliano, traz pra gente talvez um pouco, pelo que eu entendi, o Trade Force ele tem três partes ou 3 módulos, eu não sei se eu posso chamar dessa forma, mas o portal, o mobile, o dashboard. Traz um pouco pra gente como é que essas 3 partes se juntam, né, e ajudam o distribuidor para fazer o gerenciamento do trade. Bom, de maneira bem resumida, dá pra dizer que é mágica, né? Porque eu entro com dado no celular e aparece no meu site. Não, brincadeiras à parte, gente. Existe essa integração muito forte, tá, entre o mobile. Eu vejo assim que poderia dizer que tudo começa no portal porque é onde eu gero as campanhas e faço as configurações e todas as chatices que todo sistema precisa ter. Mas a verdade é que o dado de verdade, ele começa no mobile. É aquele cara que está lá no campo conversando com o cliente, anotando as informações que foi solicitada, respondendo pesquisas, tirando fotos, fazendo montagens. Toda essa informação ela fica armazenada no mobile até caso a pessoa esteja num local que o sinal de GPS é muito ruim ou
Tu tá no meio de um mercado grande, às vezes as paredes e a interferência eletromagnética é tão grande que realmente não tem como a gente saber efetivamente exatamente onde a pessoa está, sabe? E às vezes até o sinal de internet vai embora. E mesmo assim, a solução do mobile é robusta o suficiente para conseguir trabalhar offline, coletar esses dados, e depois que esses dados são coletados, eles são enviados para o nosso back-end ali, é onde ocorre essa parte da magia que eu comentei. Essa parte do back-end é responsável por fazer essa ingestão de dados e, com base nas mais diversas regras ali, gerar indicadores, seja para o coordenador, seja para o supervisor ali, poder montar uma campanha mais efetiva e talvez auxiliar o pessoal da distribuição de dizer, olha, com base nisso, nessas métricas, nesses resultados de pesquisa que a gente tem coletado, seria mais interessante a gente falar para a indústria, por exemplo, que a gente tem uma alta demanda em São Paulo para esse tipo de produto, mas que aqui em Porto Alegre essa demanda não é tão grande. Uhum. Sabe? Então a gente consegue aproximar inclusive a distribuição desses produtos para quando efetivamente tiver esse gatilho de, olha, vai faltar esse produto aqui, atingir um patamar crítico, ativamente o distribuidor entrar em contato com o varejista e fazer essa reposição do produto. E o Leão, ele é o idealizador do TradeForce aí, então a gente começa a conversar com ele, ver possibilidades, é uma loucura assim, a visão que esse homem tem do produto. Deixa os desenvolvedores na linha do fogo, né, cara? Excelente. Ele começa a falar, dá pra fazer... Dá pra fazer, mas a gente vai precisar estudar um pouco. Mas essa integração existe muito grande, assim, tudo começa no mobile e termina nos dashboards. O portal, ele acaba sendo realmente uma parte mais de meio do caminho para fazer os planejamentos com base naquilo que foi coletado no mobile e está sendo apresentado nesses dashboards. Entendi. Então ele é tipo um ciclo, ele se retroalimenta, né? Então o portal ele é mais voltado para o planejamento das campanhas. O mobile vai fazer execução com base nesse planejamento que foi feito no portal, e o dashboard vai falar um pouco vai dar os insights, né? Comparando talvez planejado versus execução. E aí isso retroalimenta o portal e o ciclo continua. E junto com isso entra a parte do Fini que a gente estava comentando mais cedo, que é a hora que o dado pelo dado não resolve o problema. É a hora que a pessoa que está olhando vai dizer, pelo meu feeling, isso aqui é uma boa decisão ou isso aqui pode ser um falso positivo. Eu queria agora, por curiosidade, fazer uma pergunta, né? A gente entende que todo o processo de trade marketing ele tem algumas informações, são informações cruciais, mas através do TradeForce a gente consegue fazer algum tipo de sinalização para a pessoa que está em campo, sei lá, preencher um formulário, algum treinamento, tem alguma coisa nesse sentido, Juliano e Leão? Eu queria aproveitar esse ponto para a gente poder linkar com o que a gente colocou, né, do que seriam os programas de excelência que estão baseados nos 4Ps, né? Então, primeira questão é justamente a questão das praças, ou seja, quais são os pontos de venda que eu vou visitar? E como é que eu garanto que essas pessoas que estão, né, dedicadas para essa execução do ponto de venda, com essas tarefas, não só de vendas, mas de trade, que elas estão executando essas tarefas. Então, a TradeForce, a solução, ela permite, via uma aplicação que é instalada num celular, permite com que você faça um check-in na loja, ou seja, que você garanta que aquela pessoa está naquela loja, naquele momento, executando aquela tarefa. Então, você tem uma questão de gestão de pessoas. A segunda, a garantia, né, e a forma de executar esses pontos de venda de uma forma cadenciada, porque você vai poder colocar, através dessa ferramenta, um histórico completo, né, com uma listagem daquilo que ele deve executar naquele dia. Então você
tem todos os pontos de venda que serão executados, e com isso você garante a cobertura de trade, ou seja, quais são os pontos que você visitou naquele dia. E aí você tem uma análise, né, de cobertura, ou seja, quantas lojas aquele colaborador deveria executar no mês, quantas ele fez, né? Então você tem aí uma informação super importante que é operacional, mas que já traz um ganho significativo operacional. O segundo ponto importante é justamente você enviar, né, pesquisas e auditorias que estão dentro dos programas de excelência. Então, olha, nós positivamos já a inovação de um shampoo, a gente positivou a inovação de um novo lustramóveis, ou seja, a gente consegue introduzir uma inovação com foto e a gente consegue comprovar por ponto de venda que aquilo lá foi executado, né? Terceiro, a gente consegue, né, validar se os preços que foram, né, estabelecidos na política de preços pela indústria estão sendo praticados naquele ponto de venda, porque a gente consegue validar e tirar uma foto daquela posição. Terceiro, a gente consegue comprovar que a gente aplicou os materiais de merchandising por ponto de venda. Então, todos aqueles itens, né, de praça, preço, produto, promoção, a gente consegue de uma forma muito simples, muito rápida, com uma criação de pesquisa e de auditoria, montar e fazer com que nossos colaboradores façam esse trabalho de ponta. E por último, né, a gente fazer a nossa execução de loja repondo os produtos que a gente fez a entrega naquele ponto de venda, mas principalmente mapeando aqueles que estão em pré-ruptura e ruptura. E como que a gente faz isso? A gente sabe como a gente atendeu aquele cliente da última vez, né? Quais foram os produtos que ele normalmente compra, já que nós somos o distribuidor. Então, o que nós fazemos, basicamente, é justamente fazer essa validação, né? Ele está no ponto de venda, ele consegue, né, validar rapidamente quais são os produtos que estão presentes, quais não, e aqueles que não já servem de input para que a gente realize uma nova venda. Então, a solução da Trade Force, ela é justamente para a gente poder automatizar toda essa tarefa, né, de execução de loja. E isso traz aqueles benefícios que a gente colocou ali no começo, né? Se a gente executar bem uma loja, a gente sabe que a gente vai, primeiro, garantir as bonificações do programa de excelência, porque a gente tem provas, né, que a gente está executando bem e que aquele programa foi realizado, porque você vai ter fotos e as informações de pesquisa dia a dia de cada um dos colaboradores. O segundo ponto importante é aquela questão que a gente falou, o aumento de venda. Então você vai, por executar a loja, você automaticamente vai estar sempre à frente do que você quando você nunca fez esse mapeamento. Por quê? Porque você vai estar à frente, você sempre vai estar mapeando aquilo que você entregou e o que você está entregando e vai conseguir fazer com que isso traga para você uma informação super relevante, já que você é distribuidor, de uma nova venda. Então você vai aumentar a sua venda. E o terceiro ponto, super importante, né, eu venho falando sobre diferenciação e isso aqui, esse ponto é super relevante, é que você vai aumentar o nível de relacionamento com esse varejista. Então, de uma forma geral, a Trade Force ela vem para automatizar toda essa execução. E aí eu não sei se todos conhecem a ferramenta, mas a gente tem essa parte da ponta, que é um aplicativo instalado para aquele colaborador que vai visitar as lojas, seja ele um vendedor, seja ele um promotor, seja ele uma equipe terceira de merchandising.
existe a plataforma que você cria esses formulários de pesquisa e auditoria, sempre, né, baseados na sua política, na sua atuação como distribuidor, na sua estratégia. E você tem, dentro dessa plataforma web, né, possibilidade de fazer essas alterações e essas dinâmicas diariamente. A gente não recomenda, porém existem algumas atividades, sim, que são específicas. Por exemplo, você quer que todos naquele dia façam um mapeamento de um concorrente que está lançando um produto específico e você recebeu uma ordem específica da indústria para que você faça esse mapeamento. Você consegue lançar durante o dia essa auditoria e você já tem uma resposta imediata dessas informações. E como é que isso tudo sai? Né? A gente já comentou aqui, todas essas informações elas vão parar num banco de dados e isso pode ser visualizado dentro dos relatórios, né, de Business Intelligence, de BI, né, ou nos gráficos que a gente mostra dentro da plataforma web. Então, a gente tem essas três pontas, né? A gente tem a ponta do aplicativo mobile, a gente tem a ponta da operação, né, do controle da operação que é feito via web, então você consegue enxergar o seu promotor, você consegue enxergar que horas ele começou a trabalhar, que horas ele finalizou, e todas as execuções que ele pratica durante o dia. E você tem também, via web, a consolidação de todas essas informações de uma forma inteligente. Perfeito, Leão. Eu participei aí eu acho que as possibilidades são enormes, né? A gente estava participando de um webinar falando sobre Tradeforce para distribuidores também, e eu vi algumas ideias, inclusive, de programas de incentivo, né? E eu não sei se isso se encaixa também no Tradeforce, mas o pessoal estava gerando algumas ideias, talvez caia no colo do Juliano para desenvolver depois, mas como usar o Tradeforce para gerar pontos, por exemplo, para os promotores, né? Com o número de fotos mais criativas ou realmente registrando quantos pontos foram montados para uma determinada campanha de marketing, de trade marketing, né? A aderência a essas campanhas, a essas estratégias definidas. Então, eles estavam, inclusive, falando de como usar a solução para ajudar no plano de incentivo das pessoas que estão na ponta executando mesmo. Então, eu acho que a solução é bem abrangente, né? E acho que as possibilidades são inúmeras aí, vai gerar mais soluções futuras aí pro Tradeforce. Tradeforce, eu vou falar da minha experiência antiga, né? Mais um fatos do Carlão, né? Quando eu trabalhei lá nos anos 2000 em agências de promoção, né, a gente tinha equipes de campo, né? Então tinha as promotoras que ficavam nas lojas, né, fazendo a parte das promoções, e tinha o supervisor que passava para pegar as informações. E aí a gente mandava isso para as indústrias, para os clientes em geral que contratavam a agência, né? Só que naquela época a gente não tinha um Tradeforce. E aí o que acontecia muitas vezes, né? Às vezes a gente conseguia pegar que o mesmo supervisor ele mandava a foto da menina igualzinha, não mudava nada. Aí você ia olhar depois que ele não passava na loja já tinha mais de mês. E o gerente da loja ligava para a agência reclamando que a promotora também não aparecia mais. Então, assim, naquela época, sem um Tradeforce, aquilo lá, a gente já tinha necessidade da informação. A informação é uma necessidade. Cara, se pensar no mundo de hoje, quando você está comprando online, as recomendações já vêm tudo para você. Cara, eu fico imaginando alguém que pensa assim, não, eu não preciso de informação. Não tem como nos dias de hoje, né? E se você for pegar como exemplo, né? Agora a gente está no meio de uma pandemia. Estamos no meio de uma pandemia. Cara, como é que a gente controla o envio desses caras, o horário que eles podem ir ou não? Existem registros, né, que o cara pode fazer, roteiros que eles podem montar. Essa questão de fazer o gerenciamento de roteiros, ele é possível ser feito, dependendo das configurações, e a gente tem
principalmente com essa questão da pandemia, a gente teve muitos insights e ideias já entraram no nosso roadmap para desenvolvimento. Uma delas que está para sair do forno é a questão do roteiro inteligente que está sendo desenvolvido, que vai justamente otimizar o máximo possível essa questão de rotas, e com essa questão de otimização a gente reduz o tempo que o próprio promotor vai estar na rua em deslocamento ou até mesmo perdido tentando fazer essa parte de otimização de rota. Então, assim, existe uma oportunidade muito grande de a gente coletar esses dados, coletar essas restrições e com base nisso montar esses roteiros aí de uma forma bem mais inteligente e mais segura também. Eu vou jogar a bola aqui pros especialistas de demand planning, o Carlão e o Chaves, para falar pra gente também um pouco de qual é a relação do Tradeforce, que o Tradeforce teria hoje, ou tem hoje, com as soluções de demand planning. Como que as duas se conversam, né? E acho que faz todo sentido das duas se conversarem. Traga um pouco, se vocês puderem, sobre esse relacionamento. Eu acho que são dois processos, né? São dois processos. Muitas vezes a gente pensa neles separado, né? Mas eu acho que eles vivem em constante harmonia, né? Então, basicamente, principalmente quando a gente se depara com quem não faz nada disso, né? Ele pergunta, eu começo pela execução ou pela reposição? E não tem pergunta perfeita, né? Não tem uma resposta perfeita, desculpa. Porque, falando muito sobre isso, não existe uma execução perfeita sem uma reposição ideal, né? Então, se a loja não tem um produto específico que deveria estar exposto, né, fazendo todo o processo com o promotor ali, a gente não vai fazer execução, né? Se eu tenho o melhor processo de execução e eu não tenho um produto na loja, eu não faço execução. Se eu tenho o melhor processo de reposição e eu não tenho uma execução de loja, eu não faço venda. Então eu acredito muito que ele trabalha como se fosse um simbionte, né? Então um depende do outro, entendeu? E você aí, Carlão, o que você acha sobre essa pergunta do Fioco? Primeiro eu queria ouvir você falar a sua frase de efeito lá, que todo mundo gostou, então manda aí. A frase de efeito é: não existe execução sem reposição, e não existe reposição sem execução. Pronto, bonito. O Oscar vai para o Chaves. Então, não posso concordar mais, né? O que acontece, assim, de novo, né? Voltando para os causos do Carlão. Já tive clientes no passado, né, que não tinham essa parte de execução, operação dentro da loja. E aí o que acontecia? Ele me informava sistematicamente que tinha o produto, né, ou que não tinha o produto, e aí o que acontecia, né, nesse inverso, quando eu não tenho a visão da operação? Ele me falava, olha, eu não tenho esse produto, o que meu sistema faz? Gera o produto para ele. E aí o que acontece? Ele tinha, na operação, o cliente vem reclamar para mim e fala, pô, mas ele estava com estoque, mas o seu sistema me mandou sem. Então, esse problema é que o sistema não está lá fisicamente para pegar esse tipo de operação, né? O inverso também é uma verdade, né? A gente tem, óbvio, métricas que falam assim, esse produto, ele é de alto giro, é um classe A, você tem que ter ele exposto, bonitão, para você vender mais. E tinha muitos casos de que o produto que vendia mais estava no estoque, não estava na gôndola, não estava na ponta. Então, você vê assim o prejuízo, principalmente para um distribuidor, né? Ele vai lá, faz a recomendação, coloca uma quantidade dentro do mercado e aí o mercado não vende o produto. E aí ele fala, pô, será que o produto não está funcionando? Será que o público não está comprando? Não é que o público não está comprando, simplesmente não está exposto do jeito certo. Então, as ferramentas, elas são complementares, como um todo. Para você ter uma boa operação, né, você tem que ter a reposição. E a reposição precisa da operação. Então, tá perfeita a frase do Chaves aí. Acho que é isso. Temos que ter um conjunto. Pessoal, então, para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, né, novamente, vários pontos de vista interessantes e falar de trade marketing é sempre divertido porque a gente vê a execução na ponta, né? Bastante, eu gosto bastante disso, desse lado do trade. Mas
Que tipo de mensagem a gente manda hoje para um distribuidor, né? Ou recomendações, conselhos que a gente dá para um distribuidor que ou não vê ainda o trade marketing numa situação ideal ou excelente, né? E que ele precisa fazer uma melhora no seu trade marketing. Qual que é a mensagem que a gente pode dar aqui no final para esses colegas que estão enfrentando desafios para a execução do trade marketing na ponta para esses distribuidores? O primeiro deles, Fioco, é a questão da melhora, do aumento do relacionamento com os varejistas. A gente está realmente passando por uma situação bem diferente das que a gente já passou. A gente tem o advento aí de uma pandemia e essas relações, elas precisam cada vez mais ser fortalecidas. Então, quando existe uma atuação de trade focada no sellout, focada na venda, focada no aumento do giro para esse varejista, automaticamente essa relação ganha-ganha faz com que ele proteja a sua base de clientes. A segunda é a questão do aumento do próprio giro do estoque do distribuidor, ou seja, eu como distribuidor eu consigo vender mais porque eu presto um serviço, eu estou me diferenciando no mercado, eu não estou apenas repondo o produto, eu estou entregando algo de valor para esse varejista que é o meu cliente. O terceiro ponto importante nós estamos num momento onde a tecnologia ela é fundamental para que a gente possa elevar nosso nível de exercício das nossas atividades, mas principalmente sobrevivência. Então, quem não tiver tecnologia vai ficar fora do jogo em pouco tempo. E por que não atrelar a tecnologia a um exercício de trade? Por quê? Nós estamos falando de aumento de venda. Imagina um momento de pandemia, você falar em aumento de venda, né? É música. E como fazer isso? Fazer de uma forma estruturada, usando tecnologia. E essa forma estruturada é compondo, né? Utilizando dos pilares de trade. Então eu vejo que o resumo disso é justamente essa visão, né? Não esquecendo que cada distribuidor, né, na sua grande maioria, possui já uma pressão de programas de excelência junto à indústria. Então, a forma com que ele tem de exercitar esse programa de excelência, não só do ponto de vista da indústria, né, onde ele vai, se ele cumprir, ele vai receber esse desconto, mas principalmente do ponto de vista dele, porque se ele aplicar corretamente, né, toda essa visão de trade, ele vai vender mais. Então, eu acho que esses são os pontos fundamentais para a gente poder encerrar, Fio. Pô, eu vou dizer que um trechinho que o Leão falou agora realmente é muito forte, sabe? Mais do que o distribuidor tá vendendo produtos, ele tá vendendo um serviço. Porque produto por produto tu consegue com qualquer pessoa. Mas esse relacionamento interpessoal que tu tem com o teu cliente, com o varejista, isso vai te dar muita venda, sabe? E o trade marketing te possibilita ter essa aproximação com o teu cliente. E isso vai te gerar mais vendas. Só que não adianta também a gente ter um baita de um relacionamento se a gente não tem agilidade, que é uma palavra que está muito em voga hoje. E como é que a gente tem agilidade hoje no mundo que é completamente conectado, se valendo da tecnologia? Então, a tecnologia ela não está aqui para roubar empregos, como muita gente acha que isso acontece. A tecnologia ela está aqui para complementar, nos tornar mais eficientes. Ao invés do distribuidor ter que trabalhar às vezes 10 horas por dia porque não tem um bom suporte tecnológico e um bom suporte da sua companhia,
Isso, com o uso adequado da tecnologia, com um bom planejamento, essas 10 horas viram 8, só que ao invés de tu atender 10 pessoas, 10 varejistas, tu atende 14. E isso vai trazer um resultado para ambos os lados. Tem um adendo também para ajudar, mas não falando de tecnologia, né? Que muitas vezes, quando a gente fala de cadeia de suprimentos, a gente fica muito preso nesse negócio do distribuidor, varejo e fornecedor. E o distribuidor, ele não precisa só distribuir, né? Ele pode atuar, porque para o varejo ele é o fornecedor, ele é um fornecedor. Então, por que não melhorar o processo de execução de loja, né? Deixar um pouquinho da nomenclatura do distribuidor, que é distribuir, e executar, né? E conseguir dar aquela levantada, subida de degrau, né? E a partir daí a gente consegue pegar todos esses pontos de melhorias, ter essas glórias que o Leão colocou muito bem e o Juliano colocou também. O que o Chaves falou é verdade, né? O cara tem que começar a usar as informações do que ele tem disposto, né? Então, a tecnologia que o Juliano menciona está diretamente correlacionado com isso. Então, cara, você tem que começar a trabalhar os seus dados. Você não quer morrer, né? Você quer continuar prosperando, quer ter cada vez mais informação, e com as informações você vai fazer alguma coisa, né? Óbvio, a gente já libera insights próprios com Tradeforce, né? Você pode ter já o abastecimento com as outras soluções NeoGrid, mas o principal foco aqui é, quando você confia nos dados, todas as aplicações funcionam muito bem. E acho que é o que mais ajuda, assim, a você tendo o operacional dentro de uma empresa, como a gente tem a Tradeforce, é um orgulho muito grande. E aí, partindo para esse tipo de indicação, né, eu vou falar de alguns livrinhos que eu acho que complementam isso, né? Tipo, eu não sei se vocês já viram o Homo Deus, tá? O Homo Deus é o livro do mesmo cara que escreveu o Homo Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade, Yuval Harari, onde ele comenta na parte 3 sobre os dados, né, como que a gente fez a religião dos dados. Então, qual a importância dos dados hoje em dia, né? Muito interessante. Outro livro sensacional, vale muito a pena vocês terem, tá? Continuando nos dados, pegar o Storytelling com dados, também é um livro muito legal, fácil de entender, principalmente para você, distribuidor, que quer entender o que eu vou fazer com essas informações. Cara, você vai entender como você tem uma visão analítica, como você pode melhorar, como que a elasticidade pode te ajudar, o que você tem de informação que pode te agregar na hora de você fazer uma negociação com o varejo. E um outro livro rapidinho aqui, eu vou falar até a frase do Leão, né? Porque é o nome do livro, é O Inevitável. Inevitável é do Kevin Kelly, tá? Ele fala muito sobre como que a gente trata os dados, como que tem a parte de inteligência artificial envolvida, o marketing cognificado. A gente tem dados só de informação do consumidor dentro desse livro. É um livro bem bacana e dá um insight exato para você. Dados são importantes, todo mundo fala isso, tem muita gente comprando Bitcoin por causa disso, mas vamos lá, tenham isso em mente, foquem nisso e aí vocês vão conseguir ótimos resultados aí para frente. Muito bom. A minha dica é um livro, né? A Loja de Tudo, que conta a história do Jeff Bezos e da Amazon, né? É muito bacana porque a gente consegue, na perspectiva da história, né? A gente consegue perceber o quanto esse varejo inovou, né? E pensou no âmbito de, olha, por que eu não posso fazer isso, né? A gente colocou aqui também algumas coisas que o trade market pode ajudar o distribuidor, e grande parte do livro ele tem esse impacto, né? Em mim pelo menos teve esse impacto de o quão eles são hoje inspiração, exemplo, estudo de caso, né? Vale a pena. A Loja de Tudo, do Brad Stone.
Legal, gente. Mais um papo super interessante aí de trade marketing, trazendo não só o trade marketing, o conceito, mas também possíveis soluções aí. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Agradecer de novo, né, os 5 participantes, inclusive eu, no nosso podcast de hoje. Agradecer você que está aqui ouvindo com a gente até esse ponto, vem acompanhando o Papo Sem Ruptura. Não se esqueça de se inscrever, se você está acessando o Spotify, né, enfim, ou qualquer agregador, seu agregador preferido, vai lá dar um subscribe. A gente aumentou agora a frequência, né, dos episódios, então a gente passa a ser quinzenal. Então toda vez que sair um episódio novo, você já recebe a notificação e já fica ligado aí tudo que acontece no mundo do consumo, né, da cadeia de suprimentos. Então, de novo, obrigado turma, obrigado pessoal aí, o Juliano, o Leão, o Chaves e o Carlão, pela presença, pelos insights, e para você que está ouvindo de novo, espero que vocês todos se mantenham saudáveis e com sanidade nesse período louco que a gente está passando, mas obrigado, a gente manda um abraço para todo mundo e até o próximo Papo Sem Ruptura. Valeu, pessoal, obrigadão, hein? Eu que agradeço, senhores. Um grande abraço. Um abraço, valeu, pessoal. Com Deus. Até mais. O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.